Bom dia. As we begin, I'd like to ask for the greatest teacher this world has ever known to teach us this morning. Ao começarmos, eu gostaria de convidar o maior professor que já existiu nesse mundo para estar conosco. Father in heaven, thank you so much. Pai Celestial, muito obrigada. Thank you so much for calling each one of us to be here right now. Muito obrigada por convidar a cada um de nós a estar aqui agora. Thank you so much for choosing us to live right now. Muito obrigada por escolher a nós para estar vivos neste momento. It is no accident that we are alive right now on planet Earth. Não é um acidente que somos nós, os seres vivos no planeta Terra, neste momento da história do mundo. So we ask that you will come close to us this morning. Então pedimos que o Senhor se aproxime de nós nesta manhã. In Psalm 32, verse 8, Em Salmo 32, verso 8, you promised that you would teach us in the way that we should go, o Senhor nos prometeu que nos ensinaria no caminho que deveríamos seguir, that you will guide us with your eye. que o Senhor nos guiará com seus olhos. Teach us and guide us is our prayer this morning in Jesus' name. Nos Amen. ensine e nos guie a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. I believe the best medical book that we have is the Bible. Eu acredito que o melhor livro médico que nós temos é a Bíblia. So I'd like to go to the Bible this morning, Então eu gostaria de ir à Bíblia nesta manhã. and I'd like to begin at Isaiah 42, E eu gostaria de começar com Isaías 42, beginning at verse 5. verso 5. Thus saith God the Lord, Assim diz o Senhor, the creator of the heavens that stretched them out, que criou os céus e os estendeu, he that brought forth the earth and that which comes out of it. e espraiou a terra e tudo quanto produz. And by the way, that's us. Só para avisar, somos nós. He that giveth breath to the people upon it and spirit to them that dwell therein. Que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. I, the Lord, hath called thee in righteousness. Eu, Senhor, te chamei em justiça Righteousness, doing right by my body, e te tomarei pela mão e te guardarei doing right by my mind. e te darei a aliança do povo para a luz dos gentios. God said, I, the Lord, hath called thee in righteousness. Eu, Senhor, te chamei por justiça. But I'd like you to have a look at the next phrase, which is the most beautiful promise. E eu gostaria que vocês olhassem na próxima frase, que é uma promessa muito linda. I will keep thee. He says, I will hold thine hand, I will keep thee. E lá diz, eu te guardarei, eu segurarei na tua mão e te guardarei. This has been wonderful to be together like this. É maravilhoso estar juntos assim. We are about to go home. Está quase na hora de ir para casa. And look at this promise. E olha esta promessa. God says that I will hold thine hand, I will keep thee. O Senhor diz, eu seguro a tua mão e eu te guardo. No matter where we go, no matter what we go through, there's a promise. Não importa aonde você vai e pelo que você passa, é uma promessa. That we are never alone. Que nós nunca estamos sozinhos. He said, I will hold thine hand, I will keep thee. Lá diz, eu seguro a tua mão, eu te guardo. I will give thee for a covenant of the people and a light of the Gentiles. Eu te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. To open the blind eyes. Para abrir os olhos dos cegos. To bring the prisoners out of the prison. Para tirar da prisão os presos. And they that sit in darkness out of the prison house. E do cárcere os que jazem em trevas. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither praise to graven images. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. At our health retreat in Australia, no nosso centro de vida saudável na Austrália, we see so many prisoners freed. Nós vemos tantos presos sendo libertos. Bound by chains. Acorrentados. The chains of alcohol addiction. Correntes do álcool. The chains of tobacco addiction. Correntes do vício ao cigarro. The chains of drug addiction.
correntes de vício às drogas, bound by chains of caffeine addiction, acorrentados ao vício da cafeína, of sugar addiction, ao vício ao açúcar, of wheat addiction, ao vício ao próprio trigo, of technology addiction. ao vício à tecnologia. And when God says in Isaiah E quando Deus diz em Isaías to open the blind eyes, para abrir os olhos dos cegos, to bring the prisoners out of the prison, tirar os presos da prisão and they that sit in darkness out of the prison house, e aqueles que estão nos cárceres serem livres, God's message is a message of freedom. a mensagem do Senhor é uma mensagem de libertação. What about the blind eyes? E quanto aos olhos cegos? Yesterday, when we talked in my seminar about hormones, Ontem, quando nós falamos no seminário sobre hormônios, I said to the students that right now you may be in ignorance. eu disse para os alunos que neste momento vocês poderiam estar sob uma certa ignorância About some of the things that defile the body. sobre algumas das coisas que prejudicam o corpo. But I'm sorry, but by the end of this class, Mas me desculpem, até o final dessas palestras, you will be not in ignorance anymore, você não estará mais em ignorância, em falta de conhecimento. because I'm going to reveal some things that are disrupting the hormones Porque eu vou revelar para vocês algumas coisas que têm interferido com seus hormônios. and many can testify that their eyes were opened. E muitos aqui podem testificar que seus olhos se abriram. You see, in Revelation chapter 12, verse 9, Veja, em Apocalipse capítulo 12, verso 9, the Bible talks about a great deceiver. a Bíblia fala sobre um grande enganador. That great dragon was cast out, Aquele grande dragão que foi expulso, that old serpent called the devil and Satan, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, which has deceived the whole world. que engana todo mundo. And many people have been deceived in ignorance. E muitos têm sido enganados na ignorância. It's like one young woman that I talked to this morning, she said, I did not know. Como uma jovem que eu conversei hoje pela manhã e ela disse, eu não sabia. There's a great deceiver out there. Existe um grande enganador por aí. And I love the verse found in Acts chapter 17, verse 30. E eu gosto muito de um verso no livro de Atos, capítulo 17, verso 30, Where the Bible says God winks at our ignorance. onde a Bíblia diz que Deus não leva em consideração a nossa ignorância. You cannot be held accountable if you did not know. Você não vai ser considerado se você não sabia. And that's why God wants us to be doers of the word, not hearers only. E é por isso que Deus quer que nós sejamos feitores da palavra e não somente ouvintes. But the Bible says that those that are hearers of the word and not doers, Mas a Bíblia diz que aqueles que ouvem, mas não praticam, they're deceiving their own selves. estão enganando a si mesmos. And that's why God wants us to be doers. E é por isso que Deus quer que nós sejamos praticantes. So the first reading that Jesus gave in the temple, Então, a primeira leitura que Jesus fez no templo, and this is found in Luke chapter 4, verse 18, e isso nós encontramos em Lucas capítulo 4, verso 18, the elders had asked Jesus to do a reading. os anciões haviam pedido a Jesus que fizessem uma leitura, This is right at the beginning of his ministry. bem no começo do ministério de Cristo. He said, "The Spirit of the Lord is upon me, E diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, for he has anointed me to preach the gospel to the poor." pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Some of the poorest people that come to our health retreat Alguns dos mais pobres que chegam para fazer tratamento conosco are the wealthiest in this world's goods. são os mais ricos deste mundo. And Pastor Doug gave us a story of his history last night. E o pastor Doug contou a história particular dele ontem à noite. He told us of his father who was very wealthy Ele falou sobre o pai que era muito rico and yet poor in what
matters in this life. E ainda assim pobre naquilo que realmente importava nessa So when vida. Jesus said that the Spirit of the Lord is upon him, for he has been anointed to preach the gospel to the poor. Então, quando Cristo diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, He pois had- ele havia sido ungido para evangelizar aos pobres, He hath sent me to heal the brokenhearted, ele havia sido enviado para curar muitos com o coração quebrado, to preach deliverance to the captives, para pregar a libertação para os cativos. Can you see this is very similar language to what we read in Isaiah 42? Vocês conseguem ver uma semelhança na linguagem com que nós lemos em Isaías 42? To free the prisoners from the prison. Libertar os prisioneiros da prisão, He hath sent me to heal the brokenhearted, curar os corações quebrados, to preach deliverance or freedom to the captives, pregar libertação para os cativos, recovery of sight to the blind. recuperar a visão dos cegos, Here's the blindness again. a cegueira, To set at liberty those that are bruised. para libertar aqueles que eram prisioneiros. What's liberty? It's freedom. O que é liberdade? And that's what Libertação. God's message is, a message of freedom. E a mensagem de Deus é uma mensagem de libertação. I'd like to look at the blindness. Eu gostaria de olhar a cegueira. And in 2 Corinthians chapter 4, Em 2 Coríntios capítulo 4, starting at verse 3, verso 3. the Bible says, if our gospel be hid, it be hid to them that are lost. A Bíblia diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, To whom the God of this world has blinded the minds of men. nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos. Now here's another type of blindness, not just eye blindness, mind blindness. Incrédulos ou cegos, aqui é um tipo de cegueira que não se trata da cegueira dos olhos, mas cegueira da mente. Who is the God of this world? Quem é o Deus deste mundo? That's the great deceiver. That's that great dragon that was cast out. O grande enganador, o grande dragão que foi expulso. The one that's deceived the whole world. Aquele que tem enganado o mundo inteiro. And the deception happens in the mind. E o engano acontece aqui na mente. But the God of this world, who hath blinded the minds of them that believe not, O Deus deste mundo que cegou o entendimento daqueles que não acreditam, lest the light of the knowledge of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. His deceptions come that our minds might be blinded to the beautiful gospel message. Os seus enganos vêm para que as nossas mentes estejam cegas quanto à linda mensagem do evangelho. And one of the most effective ways he does this E uma das formas mais eficientes com as quais ele faz isso is through this body. é através deste corpo. Because what happens in the body affects the mind, Porque acontece no corpo afeta a mente. and what happens in the mind affects the body. E o que acontece na mente afeta o corpo. Let's read on, Sigamos com a leitura. starting at verse 6. No verso 6 de 2 Coríntios 4, For God, who commanded the light to shine in darkness, has shined in our hearts. porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, To give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus para a Christ. iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Now we have this treasure. Então nós temos esse tesouro. What's the treasure? Qual é o tesouro? The light of the knowledge of the glory of God. A luz do conhecimento da glória de Deus. Now we have this treasure in earthen vessels. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Here we come back to the body, this earthen vessel. E esse corpo aqui com vaso de barro. Now we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of ourselves. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a glória seja de Deus e não de nós mesmos. And then the next few verses give our story. E os próximos versos contam a história. For we are troubled on every side, but not perplexed. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Verso 8.
distressed but not in despair, perplexos, mas não desanimados, persecuted but not forsaken, perseguidos, mas não desamparados, cast down but not destroyed, abatidos, mas não destruídos, ever bearing about in the body trazendo sempre por toda parte a mortificação, the dying of our Lord Jesus Christ, that the life also of him might be made manifest in our bodies. a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. You cannot cut the body off at the neck. You cannot cut the body off at the neck. Você não consegue cortar o corpo fora e separar aqui do pescoço. Everything that affects the body affects the mind. Tudo que afeta o corpo afeta a mente. And so the deceiver's greatest tool Então, o maior instrumento do enganador is to bring this body down. é fazer a quebra desse corpo. And unfortunately today, E infelizmente hoje, we have a medical system that is broken. nós temos um sistema médico que está quebrado. This medical system does not work. Esse sistema médico não funciona. And so when a lady comes to me, Então, quando uma mulher chega até mim she said, I was diagnosed with cancer. e me diz, eu fui diagnosticada com câncer, She said, I had their treatments. eu fiz todos os tratamentos, I had the chemotherapy. eu fiz a quimioterapia, I had the radiotherapy. eu fiz a radioterapia, I had the surgery. eu fiz a cirurgia. 3 months later, they said, you are cured. 3 meses depois eles dizem, você está curada. 6 months later, they discovered the cancer was now in her brain. 6 meses depois eles descobrem que o câncer agora está no cérebro. Was she cured? Ela foi curada? Pardon? Desculpa. No. So she went back to where she was taught to go. Então ela foi para onde ela foi ensinada a ir. She didn't realize it's a broken system. Ela não se deu conta de que era um sistema falido, quebrado. They did more radiotherapy, they did more chemotherapy, Mais radioterapia, mais quimioterapia. but they couldn't amputate her brain. Mas eles não conseguiam amputar o cérebro. 6 months later, they said, you are cured. 6 meses depois eles dizem, você está curada. This lady was in her 60s. Essa mulher já estava na casa dos 60. 1 year later, she has bone cancer and liver cancer. 1 ano depois ela tem agora câncer nos ossos e no fígado. It's a broken system. É um sistema quebrado. It's a system that's based on fear. É um sistema baseado no medo. And God said in 2 Timothy 1 verse 7, E Deus diz em 2 Timóteo 7, He said, I have not given you the spirit of fear. eu não lhes dei o espírito de medo. And in Psalm 146, E em Salmo 146, verse 3, verso 3, it says, put not your trust in princes. não coloque a sua confiança nos príncipes. Who are the princes? Quem são os príncipes? They're the authorities in the field. São as autoridades no campo. Whether it be government, whether it be medicine, whether it be nutrition. Sejam do governo, sejam da medicina, sejam da nutrição. The Bible says, put not your trust in the princes, A Bíblia diz, não coloque a sua confiança nos príncipes. neither in the Son of Man, in whom there is no help. Son of Man. Mas no Filho de Deus, aonde se tem ajuda. His breath goes forth, he returns unto his earth. In that very day his thoughts perish. Os seus pensamentos terminam, a sua respiração se finda e naquele mesmo dia ele perece. It sounds hopeless. Parece sem esperança. The next verse has all the hope. O próximo verso traz esperança. Verse 5. O verso 5. Happy is he who hath the God of Jacob as his help, Feliz é ele que tem o Deus de Jacó como seu Senhor. whose hope is in the Lord his God, Que a esperança está no Senhor, o seu Deus. that made heaven, earth, sea, and all that in them is, Que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. that keeps truth forever. Que mantém a verdade para sempre. I'd like to
take you to a story in John chapter 9. Eu gostaria de levar vocês a uma história no capítulo 9 de João. Please, when you go home, read this story. Por favor, quando vocês forem para casa, leiam essa história. I'm going to paraphrase it because it has some excellent messages. Eu vou parafrasear porque tem mensagens excelentes. There was a man who was born blind. Havia um homem que havia nascido cego. As they passed him, Jesus' disciples says, "Why is this man blind? Enquanto passavam por ele, os discípulos perguntaram: Senhor, por que este homem é cego? Did his parents sin or did he sin?" Seus pais pecaram ou ele pecou? You see, this was the view at the time. Vejam, esta era a visão, a mentalidade daquele tempo. The view at the time was if you were sick, it was a judgment from God. A mentalidade era que se você estava doente, era um juízo do céu. But Jesus, his life tells us this is not a judgment of God. Mas Jesus, a sua vida diz que aquele não era um juízo de Deus. So Jesus was training his disciples to get this message out of their brain. E Jesus estava treinando os seus discípulos para tirar essa mensagem para fora da cabeça. Jesus said, neither this man nor his parents, Jesus disse: nem este homem, nem os seus pais, but that the glory of God might be revealed. mas sim para que a glória de Deus seja revelada. So Jesus did a strange thing. Então Jesus fez algo estranho. He spat on the ground, Ele cuspiu na terra and out of his spittle he made clay. e daquele guspe ele fez ali uma argila. And then he put the clay on the eyes. E ele pôs aquela argila nos olhos. And he told the man to go and wash in the pool. E ele disse para o homem: vá se lavar no tanque. The man washed in the pool and his eyes could see. O homem se lavou no tanque e ele começou a ver. This cure could be only wrought by the power of the great healer. Essa cura só foi possível acontecer pelo poder do grande curador. I'm quoting from the book The Desire of Ages now, E agora eu vou fazer uma cotação do livro Desejado de Todas as Nações, page 841. página 841. This cure could be wrought only by the power of the great healer. Essa cura poderia ser trazida somente pelo poder do grande Deus. Yet Christ used the natural remedies. Ainda assim, Cristo usou os remédios naturais. Now he could have spake and that man could have healed. Cristo poderia ter falado e aquele homem teria sido curado. In Psalm 33 verse 8, Em Salmos 33, verso 8, it says, "Let all the world fear the Lord." Fear the Lord. todo o planeta teme ao Senhor. Let all the inhabitants of the earth stand in awe of him. Que todos os habitantes da terra se gloriem diante dele. For he spake and it was done. Pois ele falou e aconteceu. He commanded and it stood fast. Ele comandou e se cumpriu. He could have said, "Man, be healed." Ele poderia ter dito: homem, fique curado. But he didn't. Mas ele não fez isso. He used the simple natural remedies. Ele usou os remédios naturais simples. While Christ did not give countenance to drug medication, Ao mesmo tempo que Cristo não recorreu aos medicamentos da época, he sanctioned the use of natural remedies. He sanctioned the use of natural remedies. ele validou o uso dos remédios naturais. That is very clear. E isso está bem claro. It is very clear what God's method of healing is. Aqui está bem claro qual que é o método de cura de Deus. He created this body to heal. Ele criou esse corpo para se curar. He created the herbs. Ele criou as ervas. He created the dirt. Ele criou a He terra. created the water. Ele criou a água. He created the natural remedies Ele criou os remédios naturais that work with the human body, para trabalhar com o corpo humano, that work with the healing powers that he put in the human body para trabalhar com os poderes de cura que ele colocou no corpo humano, to bring about healing. para trazer cura. In Hebrews, No livro de Hebreus, Hebrews chapter 30. Hebreus capítulo 30, No, it's chapter 10. capítulo 10, Starting at verse
35. No verso 35. The Bible says, "Cast not away, therefore, thy confidence." Não percam sua confiança. Don't cast away your confidence in the great God of heaven. Não percam a sua confiança no grande Deus do céu. Don't cast away your confidence in this incredible body that was designed to heal. Não percam a sua confiança nesse corpo incrível que foi criado para se curar. That's why the Bible says, "Cast not away, therefore, thy confidence, Por isso a Bíblia diz: não percam a sua confiança in the which is great recompense of reward. na grande recompensa. For ye have need of patience." Patience. Pois precisais de paciência. I have to tell you, I'm not very patient. Eu preciso dizer para vocês, eu não sou muito paciente. I want to be healed right now. Eu quero ser curada agora, instantaneamente. But notice what this Bible says. Bible verse says, "Ye have need of patience, Mas percebam que a Bíblia diz, vocês precisam ter paciência. in that after you have done the will of God, you Pois- might receive the promise." Pois ao fazer a vontade de Deus, vocês receberão. You might receive the promise. Vocês receberão a promessa. What is the will of God? Qual é a vontade de Deus? The will of God is that we live in bodies that work. A vontade de Deus é que vivamos em corpos que funcionem bem. But if you are not well, Mas se você não está bem, you have need of patience. você precisa de paciência. When my arm was broken 18 months ago, Quando o meu braço estava quebrado, há uns 8 meses atrás, I found that 6 weeks the longest 6 weeks of my life. aquelas 6 semanas pareciam ser as 6 semanas mais longas da minha vida. I had need of patience. Eu precisava de paciência. But ye have need of patience Vocês precisam de paciência. after you have done the will of God, Depois de fazerem a vontade de Deus, that you might receive the promise. para que vocês recebam a promessa. I was walking on the rocks with my grandchildren. Eu estava caminhando sobre as pedrinhas com os meus netos. Grandparents, it's important to keep fit so you can walk on the rocks with your grandchildren. Avós, é importante vocês estarem bem de saúde para vocês caminharem com seus netinhos. We were looking at the starfish and the shells, Estávamos olhando então ali as pedrinhas e as conchinhas, and there was a big rock. e tinha uma pedra bem grandona. I didn't realize it had a little dip in the middle. Eu não tinha me dado conta que ela tinha ali uma valeta no meio. Water had been in there. E a água tinha ficado ali, It had dried. tinha secado. And to my sight, it all looked the same. E quando eu olhei, parecia tudo a mesma coisa. I stepped on that part of the rock. Eu pisei ali naquela pedra, My feet flew up in the air meu pé voou para cima and I landed on my arm. e eu caí em cima do meu braço. That hurt. Ai, doeu. But it would not stop hurting. E não ia parar de doer. It was so painful. Era tão dolorido. I put it in a rock pool and that helped. Rock pool? Eu coloquei ali numa piscininha de água na hora e ajudou um pouco. They ran and got the lifesaver. Eles correram e chamaram o salva-vidas. And the lifesaver looked at my hand and said, "You must go straight to hospital." E quando o salva-vidas olhou ali para minha mão, ele falou: tem que ir direto para o hospital. It was totally out of shape. Tava com uma forma totalmente diferente. I nodded. Eu balancei assim, que sim. I had to wait for the ambulance to come. Eu precisei esperar a ambulância chegar. Do you know, in a crisis there is a time. Vocês sabem que no processo de tudo existe um tempo. The deep pain A dor aguda and the weird shape e aquele formato estranho told me that I needed a bit more help. me mostraram que eu precisava de uma ajuda a mais. My 8-year-old granddaughter sat in front of me. A minha netinha de 8 anos ficou ali sentada na minha frente. She said, "Breathe deeply, Nana. Ela disse: respira fundo, vó. 5 in, 5 out."
5 segundos para dentro, 5 para fora. Do you know, at every step there's something you can thank God for. Sabe, em cada passo tem algo que a gente pode agradecer a Deus. And in 1 Thessalonians 5:18, the Bible says, in everything give thanks. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz: em tudo, dai graças. It's hard where we're being troubled on every side. É difícil, mas às vezes a gente está sendo atribulado por todos os lados. I was cast down, but I was not destroyed. Eu fui jogada, mas não destruída. They took me to hospital. Me levaram para o hospital. They gave me something to breathe in because the pain was so intense. E eles me deram algo ali, um medicamento para inalar, porque estava doendo muito. I sat in the waiting room for 6 hours. Eu sentei ali na sala de espera por 6 horas. I was in the most intense pain. Eu estava com uma dor tão intensa. I'm so glad that I did not know I was going to be there for 6 hours. Ainda bem que eu não sabia que eu ia ficar ali esperando por 6 horas. Why was I there for 6 hours? Por que eu fiquei ali por 6 horas? Because the whole system is choked up with people that don't know how to look after their bodies. Porque o sistema inteiro está entupido com pessoas que não sabem cuidar do próprio corpo. I'm sitting there listening. Eu estava lá escutando. They come to the nurse. E eles vinham para a enfermeira. My finger's sore. Meu dedo está dolorido. Another one, my little girl, her elbow is sore. A outra dizia, a minha filhinha, o ossinho dela está dolorido. Another one, my little boy has gastric. O outro dizia, o meu menininho está com algum problema gástrico. Another one, my heart is racing. O outro dizia, o meu coração está acelerado. Another one, my blood pressure's gone up. O outro dizia, a minha pressão arterial está subindo. I sat there and I thought, I could fix them, I could fix them, I could fix them, I could fix them. Eu olhei lá e eu fiquei pensando, eu consegui ajudar ele, eu consegui ajudar ela, eu conseguiria ajudar ele. I was confronted with 2 things. Eu fui confrontada com 2 coisas. They say we are an enlightened age. We are an enlightened age. Okay. Eles dizem que nós somos uma geração iluminada, uma era iluminada. I think we're dumb. Eu acho que nós somos burros. We don't even know how to look after our bodies. Nós não sabemos nem cuidar do nosso corpo. That's one thing I was confronted with. Foi uma coisa que nós fui The confrontada. second thing I was confronted with, A segunda coisa que eu fui confrontada. now I know why I do what I do. Agora sim, eu sei por que eu faço o que eu faço. This is my 5th year of being away from my home for 9 months. Esse é o meu 5º ano que eu estou longe da minha casa por 9 meses. God has called me to enlighten a dumb age. O Senhor me chamou para iluminar a nossa geração emburrecida. To bring people back to basics. Trazer as pessoas de volta ao básico. So that people will know how to look after their bodies. Para que as pessoas saibam como cuidar dos próprios corpos. So that when a 70-year-old lady has a severely broken arm, para que quando uma senhora de 70 anos tem um braço quebrado, bem quebrado, the orthopedic surgeon can see her at 6 o'clock instead of midnight. O cirurgião ortopédico consiga ver ela às 6 da tarde ao invés de meia-noite. I'm very thankful for the skill of the orthopedic surgeon. Eu estou muito agradecida pelo dom do cirurgião ortopédico. Who pulled my totally broken radius que conseguiu ali puxar o meu rádio totalmente quebrado, which was out of que place, estava fora de lugar, back into place. de volta no lugar. I'm thankful for the pain-killing medication, Estou agradecida pelo analgésico, so I didn't feel him pull it back into place. para que eu não sentisse essa torção, esse processo. I had 3 doctors around me. Eu tinha 3 médicos ao meu redor. They pumped my arm up. They pumped? What does that My mean? arm, I don't know, put a cuff on it, pumped it up. Colocaram ali então um gesso, encheram o braço dela. They injected me with some pain-killing medication. Injetaram com analgésico na veia. And if that pumped up arm would have
broken open, I would have immediately died. E se aquele braço ali levantado, manuseado, tivesse aberto, eu teria morrido. I was lying there and I was in so much pain, I didn't care what they did. Eu estava deitada lá, eu estava com tanta dor, não estava nem aí para o que eles faziam. Within reason. Claro, dentro de uma questão razoável. And what if I had died? E se eu tivesse morrido? Brethren, the best is yet to come. Queridos, o melhor ainda está por vir. Please don't fear death. Não tenham medo da morte. God has given us a body. Deus nos tem dado um corpo. It can heal itself Pode se curar when you give it the right conditions. quando o damos a condição correta. So Jesus spat on the ground. Jesus cuspiu na terra. What's the ground? O que é a terra? It's dirt. A terra. And in Genesis 2, verse 7, Em Gênesis 2, verso 7, the Bible says that God formed man from the dust of the ground, diz que Deus formou o homem do pó da terra. the dirt, A terra. the dirt on the eyes. A terra nos olhos. What is the dirt? O que é a terra? Man. O homem. Man's way of healing. É a forma de cura do homem. Man's drugs. Drugs. A droga, o medicamento do homem. Man's chemicals. O químico do homem. And the man had to go to the pool and wash them all away. E o homem teve que ir ao tanque e lavar ali aquela terra. God's way of healing is different to man's. O método de cura de Deus é diferente do homem. It's time to take on God's way of healing. Está na hora de assumir o plano de cura de Deus. Because God's way of healing does not harm. Porque o método de cura de Deus não machuca. It works with the healing powers of the body. Trabalha com os poderes de cura do corpo. Because the body was designed to heal. Porque o corpo foi designado para se curar. This system is based on faith. Esse sistema é baseado na fé. And Hebrews 11 verse 1 tells us what faith is. E em Hebreus 11, verso 1, nos diz o que é a fé. Faith is the substance of things hoped for. Fé é aquilo que esperamos. The evidence of things not seen. A evidência daquilo que não vemos. I couldn't see that my arm was healed yet, but notice it's healed now. Eu não conseguia ver que a minha mão estava curada ainda, mas percebo, está curada agora. If you can see it, it is not faith. Se você consegue ver, não é preciso fé. And if our faith is small, God promises to give us more. E se a nossa fé é pequena, Deus promete aumentar a nossa fé. Many people have been blinded. Muitos haviam sido cegados. And that's why the verses I related to you talk about opening the eyes and the minds of the blind. E é por isso que os versos que eu listei aqui tratam de abrir a mente os olhos dos cegos e a mente. And you might say, who am I to speak? E você pode estar pensando, quem é você para falar? Well, let me share with you my verse. Deixa eu compartilhar com vocês o meu verso. It's found in 1 Corinthians chapter 1, 1 Coríntios, verso 1, verse 26. verso 26. For you see your calling, brethren, Porque vede, irmãos, a vossa vocação, that not many wise men after the flesh. que não são muitos os sábios segundo a carne. Who are the wise men after the flesh? Quem são os sábios segundo a carne? The ones that study the body? Body. Aqueles que estudam o corpo. They call it a health industry, but it's not, it's a sickness industry. Eles chamam de a indústria da medicina. It's a sickness industry. Eles chamam da indústria da saúde, mas na verdade é a indústria da doença. I'm not against doctors. Some of my best friends are doctors. Eu não sou contra os médicos. Alguns dos meus melhores amigos são médicos. And I think most doctors are ethical. E eu acho que a maioria dos médicos são éticos. But the pharmaceutical company is not an ethical company. Mas a indústria farmacêutica não é uma indústria muito ética. It's a company that was based on deception. É uma indústria que é baseada no engano. When I was in Dubai last year, Quando eu estava em Dubai no ano passado, I was speaking to 200 people, eu estava falando a 200 pessoas. even some members of the royal family.
Alguns membros da família real Do you know they want to know how to fix their bodies? sabiam que eles querem aprender como consertar o próprio corpo. They realize the broken system is broken. Eles se dão conta de que o sistema quebrado está quebrado. In question and answer time, a woman stood. In question and answer time, a woman stood. E na hora das perguntas e respostas, uma mulher ficou de pé She said, I'm a medical doctor. e ela disse: eu sou uma médica. She said, I have been practicing medicine for the last 30 years. Eu tenho praticado a medicina nos últimos 30 anos. She said 1 year ago, she watched my lectures online. Há um ano atrás, ela havia assistido os vídeos com as palestras dela na internet. She said, I've stopped using drug medication and I'm using natural remedies. Eu parei de usar os medicamentos à base de droga e eu comecei a usar os tratamentos naturais. She said, now my patients are getting better. Agora os meus pacientes estão melhorando. God is so good. This is a Muslim country. Deus é tão bom, é um país muçulmano. And they know that this broken system isn't working. E eles sabem que esse sistema quebrado não está funcionando. I've got some good news. Eu tenho algumas boas novas para vocês. That testimony from that medical doctor is a testimony I've heard many times now. Esse testemunho dessa senhora médica é um testemunho que eu tenho ouvido muitas vezes. For you see your calling, brethren, how not many wise men after the flesh. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Not many mighty, not many noble are called. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. But God hath chosen the foolish things of this world to confound the things that are wise. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. And God has chosen the weak things of this world to confound the things that are mighty. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. And base things and things that are despised has God chosen. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, And things that are not, to bring to naught the things that are. e as que não são, para aniquilar as que são. For of him are ye in Christ Jesus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Who is called unto us Ele foi chamado sobre nós. in wisdom, righteousness, sanctification and redemption. Para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. All we are, all we have are of him. Tudo que temos, tudo que somos é dele. And the last verse that as it is written, Para que, como está escrito, that no flesh should glory in his presence. aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. As it is written, E está escrito, it is referring to an Old Testament statement. está se fazendo aqui referência a parafraseando o Antigo Testamento. Found in Jeremiah 9:23, Em Jeremias 9, 23, where the Bible says, let not the wise man glory in his wisdom, onde diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, neither let the mighty man glory in his might. nem se glorie o forte na sua força, Let not the rich man glory in his riches, não se glorie o rico nas suas riquezas, but let him that glorieth glory in this, mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, that he understand and knoweth me, no entendimento do Senhor, that I am the Lord that hath loving kindness and judgment in all the earth. pois sou eu o Senhor de amor, de bondade sobre toda a terra. So many people say to me, but I have no qualifications. Muitos dizem para mim, mas eu não tenho nenhuma qualificação. I have just given you your Eu qualifications. acabei de dar para você a sua qualificação. For God has chosen the foolish things of this world to confound the things that are wise. Pois Deus tem escolhido as coisas tolas deste mundo para confundir as sábias. And God hath chosen the weak things of this world to confound the things which are E mighty. Deus tem escolhido as coisas fracas deste mundo para confundir os poderosos e fortes. And base things and things that are despised has God chosen. E Deus tem escolhido as coisas tolas e as coisas desprezíveis. I'd like to take you now to Revelation. Eu gostaria de te levar agora para o Apocalipse. And I'm going to take you to Revelation chapter 18, verse 23, Apocalipse 18, verso 23. the last part. A última parte.
Because many people say, does the Bible talk about drug medication? Porque muitos perguntam, a Bíblia fala sobre medicamentos à base de drogas? It does. Sim, fala. But before we read that, Mas antes de nós lermos, I want to just recap on what I just quoted from Desire of eu Ages. gostaria só de recapitular a cotação, a frase do Desejado de Todas as Nações. About Jesus making clay and putting it on the eyes. A parte em que Cristo faz ali o barro e coloca sobre os olhos. While Christ did not give countenance to drug medication, Enquanto Cristo não deu valor aos medicamentos à base de drogas, so what does Revelation chapter 18 verse 23, the last part, say? então a última parte de Apocalipse 18, verso 23 diz: For her merchants were the great men of the earth. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. If you're a Bible student, you know that Revelation 18 is talking about Babylon is fallen, is fallen. Se você é um estudante da Bíblia, você sabe que aqui está tratando da Babilônia e como ela caiu. So Babylon's merchants. Os mercadores da Babilônia. Babylon was a system that was against God. Babilônia era um sistema que era contra Deus. Her merchants were the great men of the earth. Os seus mercadores eram os grandes homens da terra. Her merchants were the great men of the earth. And who are the great men of the earth? E quem são os grandes homens da terra? Would they be the wealthiest? Seriam os mais ricos? What's the wealthiest company in the world? Qual é a companhia mais rica do mundo? A indústria. The pharmaceutical company. A indústria farmacêutica. So her merchants, her salesmen, Então, os seus mercadores, os seus vendedores, are the great men, the wealthiest men on earth. são os grandes da terra, os mais ricos da terra. And by her sorceries were all men, all nations deceived. E pelos seus feitiços são toda a terra enganada. Now we know who the great deceiver is. Agora vocês sabem quem o grande enganador Remember é. that old serpent, the devil and Satan, which has deceived the whole world? Aquela velha serpente, o diabo, Satanás, que enganou a todo mundo. Deceived by the sorceries. What's sorceries? Enganado pelos feitiços. O que são os feitiços? We'll go to the Greek. Vamos ao grego. And that word sorcery comes from the word pharmakia. E essa palavra feitiço vem da palavra farmácia, farmaquia. In Australia, in America, we have pharmacies. Em Austrália e nos Estados Unidos nós temos farmácias. And the pharmacies sell drug medications. E as farmácias vendem remédios à base de droga. Only in Revelation is the word sorceries from the word pharmakia. Somente no livro de Apocalipse a palavra feitiço vem de farmácia. What were we told in 2020? O que nós fomos ditos em 2020? Half the world's going to die unless they have this vaccine. Metade do mundo vai morrer a não ser que tenham essa injeção. Never has the whole world been closed down as it was in 2020. Nunca o mundo inteiro foi fechado como foi em 2023. 2020. My husband calls it the great pretend O meu esposo chama a grande pretensão, because half the world did not die. porque a metade do mundo não morreu. Her merchants were the great men of the earth, Os seus mercadores são os grandes homens da terra. and by her sorceries were all nations deceived. E por todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Apocalipse 18, 23. When the translators were translating the word pharmakia, Quando os tradutores estavam traduzindo a palavra farmaquia, farmácia, they had a choice. eles tinham uma escolha. They could translate it as poison. Eles poderiam traduzir como veneno, They could translate it as drug. poderiam traduzir como droga, But they chose to translate it as sorceries. mas eles escolheram traduzir como feitiço. It is true that through the rest of the Bible, sorcery is referring to witchcraft. É verdade que por toda a Bíblia, feitiço está lidando ali com bruxaria. But only in Revelation is the word sorcery from the word pharmakia.
Mas somente em Apocalipse a gente vê a palavra feitiço relacionado à farmácia. Let's have a look at another place in Revelation where we see it. Vamos ver aqui um outro lugar em Apocalipse onde a gente vê isso. It's Revelation chapter 22, Yes. Apocalipse capítulo 22, verse 15? 15 and 16, versículo 15, is it? Verse Versículo 14 and 15. 14 e 15. And we love verse 14. E nós gostamos muito do versículo 14 do capítulo 22. Blessed are they that have right to the tree of life, Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, that they might enter into the gates of the city. para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Are we looking forward to that day? Estamos buscando esse dia. Blessed are they that have right to the tree of life. Bem-aventurados aqueles que têm o direito à árvore da vida. What is our right to the tree of life? O que é o direito à árvore da vida? Our Saviour. O nosso Salvador. He is our right. Ele é o nosso direito. That they may enter into the gates of the city. Para que eles possam entrar pelos portões da cidade. For without, Pois sem isso, we don't want to be out. pois do lado de fora, nós não queremos ficar de fora. Let's have a look at who's out. Vamos dar uma olhada em quem fica de fora. For without are dogs, sorcerers, Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, whoremongers, murderers, idolaters, and whoever loveth and keepeth a lie. e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Let's start backwards and have a look at them. Vamos voltar aqui um pouco e dar uma olhada nisso. Who loveth and keepeth a lie, we know they won't be there. Os mentirosos, a gente sabe que eles não vão estar no céu. The Bible says lying lips are an abomination to God. A Bíblia diz que os lábios mentirosos são uma abominação a Deus. Idolaters, Idólatras, yes, because the commandments tell us not to make any graven image. porque o mandamento nos diz para não fazer imagens de escultura, Thou shalt not bow down to them or serve them. nem se prostrar diante delas, nem servi-las. And let's go back to verse 14 just for a minute. Vamos voltar ao verso 14 por um minuto. Blessed are they that keep his commandments, that they Bem- might have right to the tree of life. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. For without are the liars and the idolaters, Pois de fora estão os mentirosos e os idólatras and the murderers, e os assassinos, because we know that the commandment says thou shalt not kill, porque sabemos que o mandamento diz não matarás. and the whoremongers, and that's another breaking of the commandment. E os que se prostituem, e essa é outra quebra do mandamento. Thou shalt not commit adultery. Não cometerás adultério. Sorcerers E os feiticeiros, comes from the word pharmakia. vem de novo da palavra farmaqueia. They're the drug pushers. São os que empurram as drogas. Won't be part of that heavenly city. Não farão parte da cidade de Deus. But the first one is dogs. Mas a primeira é cachorros. What are the Os dogs? cães. Quem são os cães? The Bible always explains itself. A Bíblia sempre explica a si mesma. So let's go to Isaiah chapter 56, verse 10 and 11. Vamos então agora para Isaías 56, capítulo 10 e 11. His watchmen are blind. Todos os seus atalaias são cegos. Who are the watchmen? Quem são os atalaias? Do you want a blind watchman? Você quer um atalaia cego? Um vigia cego? He can't even see if the enemy's coming. Não consegue nem ver se o inimigo está vindo. Who are the watchmen? Quem são os atalaias? They're Os the vigias? leaders. They're the leaders that are guiding us. São os líderes que estão nos guiando. His watchmen are blind. Seus atalaias são cegos. They are all ignorant. Nada sabem. They are all dumb dogs São como cães mudos that cannot bark, que não podem latir. sleeping, lying down, loving to slumber. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. The next verse says, and they are greedy dogs E o próximo verso diz que eles são cães gulosos that can never have enough. que nunca podem se fartar. If I was on my mountaintop home,
Se eu estivesse na minha casa, em cima da montanha, having fun in my garden every day and playing with my grandchildren, se divertindo ali com a minha família, brincando com os meus netinhos todos os dias, I would be a dumb dog. eu seria um cão ignorante. The world needs to be warned. O mundo precisa ser alertado. What sort of a watchdog is it if they cannot bark? Que tipo de cão guarda é esse se ele não pode latir? The bark tells you there's a problem. O latido te diz, tem um problema, There's an enemy coming. tem um inimigo se aproximando. The barking dog wakes you up. O cão que ladra, que late, ele te acorda. No wonder God put as number one the dogs that are going to be outside the city. Por isso, é impressionante que Deus coloca ali como os que vão estar fora da cidade, o número 1 são os cães. These are the ones that know the problem, they know the danger, and they don't tell anyone. Esses são os que conhecem o problema, que sabem do perigo, mas não avisam. You know, when you're reading ingredients on something, Sabe quando você lê os ingredientes em alguma coisa? the first one tells you what's the most. O primeiro ingrediente é aquele que tem maior quantidade. If number one ingredient is sugar, you don't touch it. Se o ingrediente número 1 diz açúcar, nem encosta. If way down the end it's got sugar, you know there's only a little bit in there. Se lá no final é que fala açúcar, você sabe que a quantidade é menor. What is the most distasteful to God? O que é mais desagradável a Deus? The dogs. Os cães. That's number one. That's number one. Esse é o número 1. They're the watchmen who will not bark. They're ignorant. Eles são os vigias que não avisam, que são ignorantes. Ignorant meaning they're not taking time to find out, is this helpful, is this not helpful? Ignorantes no sentido de que eles não param para pesquisar, para entender se isso ajuda de verdade ou se isso não ajuda. We're going to read those ingredients. We've got to know what's going into our body. Nós vamos ler esses ingredientes agora e vamos saber o que está entrando no nosso corpo. We're going to get those sleepers off our eyes. Vamos tirar essas sonolências dos nossos olhos. Let's have another look at what Jesus said, the first reading he gave. Vamos dar uma olhada agora no que mais Jesus disse. In Luke 4:18. No primeiro sermão que ele disse, em Lucas 4:18. He said, "The Spirit of the Lord is upon me, O Espírito do Senhor está sobre mim, for he hath anointed me to preach the gospel to the poor. e Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. He hath sent me to heal the brokenhearted, Ele me enviou para curar os corações quebrados, to preach deliverance to the captives, para pregar liberdade aos cativos, recovery of sight to the blind, recuperar a visão para os cegos, to set at liberty those that are bruised." para libertar aqueles que estão feridos. That brings me somewhere else. E isso me traz para outro pensamento. I used to be a psychiatric nurse. Eu costumava ser uma enfermeira psiquiatra. I didn't see people get better. Eu não via as pessoas melhorando. I saw them managed. Eu via eles se afundando. But they walked around like zombies because they were so bombed out on medication. Eles andavam igual uns zumbis porque eles estavam tão drogados com medicamento. Have you had a look at the side effect of those medications? Vocês já viram os efeitos colaterais desses medicamentos? But I was young. I was 18, 19, 20. Mas eu era jovem, eu tinha 18, 19, 20 anos. I remember thinking in my mind, well, this isn't working. Eu lembro de pensar comigo mesma, isso não está funcionando. My father was an inventor. O meu pai era um inventor. We were brought up in a home where you question everything. Nós fomos criados numa casa onde nós questionávamos tudo. If a new vacuum cleaner came into the home, Quando um aspirador de pó novo veio para casa, my elder brother and my father would pull it all apart to see how it works. meu irmão mais velho e meu pai desmontavam tudo para ver como que funcionava. I remember that happening again and again. That happened again and again. E isso aconteceu várias vezes. And when I was 18, it was time to get my license. E quando eu tinha 18 anos, chegou a hora de eu tirar a minha licença. And my father said, I have to learn how an engine works. A carteira de motorista. Meu pai me disse, você precisa aprender como que funciona o motor. I was not happy. E eu não fiquei muito feliz. None of my girlfriends had to learn how an engine works. Nenhuma das minhas amigas tinham que aprender como um motor funciona.
I sat with Dad every night, E eu sentei com meu pai todas as noites. and he showed me how the spark plugs go up and the pistons go up and down, Ele me mostrou os pistões e as partes ali do motor. probably for about a week. Por uma semana. But doesn't that make a lot of sense? Mas não faz muito sentido? We should know a little bit about the car we're going to drive. A gente deveria conhecer um pouquinho sobre o carro que nós estamos dirigindo. But how much more important it is to know about the body we live in, Mas quão mais importante é saber sobre o corpo que nós vivemos. to know how the stomach works, Entender como o estômago funciona. to know how the heart works, Entender como o coração funciona. to know about the blood. Entender como o sangue funciona. And I'm thankful for growing up in such a home. Eu sou agradecida por ter crescido nesse lar. But there was one area that we never questioned: Mas tinha uma área que nós nunca questionávamos: medicine. a medicina. We should be questioning that just as much, if not more. Nós deveríamos estar questionando esta área tanto quanto, se não mais. What is this? What's it going to do to me? Que é isso que vai fazer comigo? Psalm 146, verse 3. Salmo 146, verso 3. Put not your trust in princes, Não coloque a sua confiança nos príncipes, because sometimes they get it wrong. porque muitas vezes eles estão errados, às vezes estão errados. So if you are in a situation where you're told you've got this and you've got to take this, Então, se você está numa situação que te dizem, você tem isso, você tem que tomar isso. what you say is, thank you so much for your advice, I'll seriously consider this, and you leave. Você deveria dizer, muito obrigada pelo seu conselho, eu vou seriamente considerar isso, e você sai. Because it's your God-given right to choose what you put in and what you do not put into your body. Porque é o seu direito dado por Deus decidir o que você coloca dentro do corpo e o que você não coloca. I have never taken my children to hospital. Eu nunca levei meus filhos no hospital. I've never given them a drug. Eu nunca dei um remédio para eles. And they're all still alive. E estão todos vivos. And they're all strong and fit and healthy. E eles estão fortes ali, bem de situação, bem saudáveis. And giving birth to little babies E dando à luz a bebezinhos at home. em casa. Do you know, birth is not a sickness. Vocês sabiam que Birth is not a sickness. sabiam que dar à luz, o nascimento, não é uma doença? I had several home births. Eu tive vários partos domiciliares e eu também. Once you have a home birth, you don't want to go anywhere else. Uma vez que você tem um parto domiciliar em casa, você não precisa correr. And I had the wonderful privilege of delivering my fifth baby myself. E eu tive o privilégio incrível de trazer à luz o meu quinto bebê eu mesma. They thought I had a long time to go, so they left me. Eles acharam que eu ainda tinha muito tempo ali no trabalho de parto, então me deixaram. And guess what? He came. E adivinha só, ele chegou. But I'm very thankful that I'd already had several home births and I saw how they massaged the head out. Mas ainda bem que eu já tinha tido vários partos domiciliares e eu já tinha visto como eles massagiam a cabeça, o What an bebezinho. incredible experience to take out of your own body Que experiência a life. incrível, retirar do seu próprio corpo uma vida. But we need faith, Mas precisamos de fé, not fear. não de medo. God said, I've not given you the spirit of fear, Deus diz, eu não te dei um espírito de medo, but of power. mas de poder. What's power? Isn't knowledge power? O que é poder? Conhecimento não é poder? Power, love, Poder e amor. and a sound E mind. uma mente sã. What a sound mind does is it weighs up the pros and the cons. Uma mente sã, o que ela faz é que ela pesa ali os prós e os cons. One lady in her 70s told me this. Uma mulher nos seus 70 me disse isso. Her doctor said she's got 3 months to live. O médico dela disse que ela tinha só 3 meses de vida. She said, you're not God, only God knows how long I've got. E ela disse, você não é Deus, só Deus sabe quanto tempo eu tenho. That is true. E isso é verdade. If anyone said that to you, please reject it. Se alguma pessoa disse isso para você, por favor, rejeite. And so when I went back to have my wrist x-rayed after 4 weeks, Então, quando eu voltei para fazer um raio-x do meu punho depois de 4 semanas, you see, when they pulled it back into place and they plastered it, viu, quando eles
colocaram no lugar e engessaram, and x-rayed it to check, e agora fizeram um raio-x para checar, the orthopedic surgeon said to me, pretty good. o cirurgião ortopédico disse para mim, tá muito bom. In other words, not perfect. Em outras palavras, não estava perfeito. That was enough for me. That was enough for me. Isso era o suficiente para mim. And that's when I went home and cut half the plaster off E foi quando eu fui para casa e cortei metade ali daquele negócio fora. and started doing poultices to my wrist every day. E comecei a fazer emplastros no meu And at no meu 4 punho todos os dias. weeks, when they wanted to x-ray it again just to check it, Em 4 semanas, quando eles foram fazer o raio-x de novo só para conferir, I had 2 health professionals looking at the x-ray, 2 profissionais ali avaliando o raio-x, looking at me, olhando para mim, looking at my date of birth, olhando para minha data de nascimento, looking at each other. olhando um para o outro. This bone that was totally out of place, totally broken, Esse osso estava totalmente fora do lugar, totalmente quebrado. in 4 weeks was totally knitted. E em 4 semanas estava totalmente colado. They're scratching their heads. Eles estão coçando a cabeça. 70-year-old bones aren't supposed to heal that quickly. Ossos de uma pessoa de 70 anos não é para curar tão rápido assim. And my friend's mother-in-law, similar thing happened. E a sogra da minha amiga, algo semelhante aconteceu. She slipped on wet floor, Escorregou no piso molhado, fell on her arm. caiu no braço. She had to have some pins and plates. Ela teve que colocar uns pinos. They did an x-ray after 4 weeks. Fizeram um raio-x depois de 4 semanas. No healing. Nada de cura. But you know, that would have still healed if I hadn't done the poultices. Mas sabe que não teria curado tão bem se eu não tivesse feito os emplastros. The Bible says in Leviticus 17:11 A Bíblia diz em Levítico 17:11 that the life of the flesh is in the blood. que a vida do corpo está no sangue. It's my blood that healed that. Meu sangue que curou. And I was making sure it was good blood. E eu estava me assegurando de que eu tinha sangue bom. I drink 8 glasses of water a day. Bebendo 8 copos de água por dia. I eat nourishing food, mostly organic. Alimentando-me de alimento nutritivo e na sua maior parte orgânico. I go to bed between 9 and 10 every night. Eu vou para a cama entre 9 e 10 da noite todas as Those noites. hours before midnight is when healing is the strongest. Aquelas horas antes da meia-noite é quando o poder de cura é o mais forte. I had sunshine every day to get my vitamin D, Eu tomava sol todos os dias para pegar a minha vitamina D, to get minerals into that bone. para conseguir os minerais dentro dos ossos. What an incredible body we've got. Que corpo incrível nós temos. I'm sure the herbs helped. Tenho certeza que as ervas ajudaram. Why didn't this lady's arm heal? E por que o braço dessa outra senhora não curou? She goes to bed at midnight. Vai para a cama à meia-noite, She's missed out on the important hours. perdendo as horas importantes. She drinks 1 glass of water a day. Bebe um copo de água por dia só. She has 3 or 4 cups of coffee a day. 3 ou 4 copos de café por dia. She doesn't eat fresh fruit and vegetables. Não come comida fresca, frutas e legumes e vegetais. She keeps out of the sun because she doesn't want to get skin cancer. Ela fica fora do sol porque não quer pegar câncer de pele. She's been totally deceived. Totalmente enganada ela tem sido. This deceiver has deceived the whole world. Esse enganador tem enganado o mundo inteiro. And they x-rayed her at 4 weeks, no healing at all. E eles fizeram um raio-x dela em 4 semanas, não tinha cura nenhuma. It's months later and she still cannot use that hand. Meses depois ela ainda não consegue usar a sua mão. And I can even hold a microphone with my hand. I can even do push-ups. Eu consigo até segurar o microfone e fazer levantamentos. What an incredible body Que corpo incrível. with an inbuilt ability to heal itself. Com a sua capacidade inata de se curar. This is why Ellen White said in the Ministry of Healing, E é por isso que Ellen White fala na Ciência do Bom Viver, page 127, página 127, let the physicians teach the people que os médicos ensinem o povo that restorative power lies not in drugs, que o poder de restauração não está nas drogas, but in nature. mas na natureza, In nature. na natureza, In this body. neste corpo.
We've got an incredible body Temos with an inbuilt ability to heal. Temos um corpo incrível com a capacidade inata de se curar. So in 2021, Em 2021, a double-vaxxed guest came to our program. alguém que recebeu uma injeção dupla veio ao nosso centro de treinamento, de tratamento. By the second day, he had headaches and he was sneezing. No segundo dia após, ele tinha uma dor de cabeça, estava He espirrando gave himself the test. e ele deu um teste para ele mesmo He was positive for COVID. e ele estava positivo com But he SARS-CoV. only found that out after 36 hours. Mas ele só descobriu isso depois de 36 horas. By then, half the staff and half the guests had it. Até então, a metade dos trabalhadores e a metade dos visitantes que estavam ali para se tratar também já tinham pegado. Within 48 hours, I got a very bad headache. Dentro de 48 horas, eu também estava com uma dor de cabeça bem forte. And on the second day, high fevers. High fever. E no segundo dia, uma febre alta. Fever is nothing to fear. Febre não é algo para a gente ter medo. I was so happy I had a fever Eu estava tão feliz que eu estava com febre, because that boosts your healing 400%. porque estimula a sua cura assim 100%. People say, "What did you do?" As pessoas falam: o que é que você fez? I said, "Nothing." Eu digo: nada. Did you hear that? Vocês ouviram Nothing. isso? Nada. Because I live in a body that can heal itself. Porque eu vivo num corpo que pode se curar. I just put my body on nature's operating table, which was my bed. Eu coloquei meu corpo na cama de operação da natureza, que é a minha cama. I drank a lot of water. Bebi muita água, I slept a lot. dormi bastante. And for 48 hours, I had the fever. E por 48 horas eu tive a febre. And every time I was feeling too uncomfortable, I'd just have a shower. E quando eu estava me sentindo muito desconfortável, eu ia e tomava um banho. Not hot, not cold, Não quente, nem frio, just lukewarm. morninho. And that lukewarm water took the heat out of my body. E essa água morna, mais fresca, tirava o calorão do corpo. I know that I live in a body that can heal itself. Eu sei que eu vivo num corpo que pode se curar. So by the fourth day, I woke up, no fever, no headache. Então, até o quarto dia, eu acordei e já não tinha mais febre nem dor de cabeça, But I was so tired. mas eu estava tão cansada. When you have a fever, it's like you've just climbed a mountain. Quando você tem uma febre, é como se você tivesse subido uma montanha. No wonder you're tired. Por isso que fica cansado. By the fifth day, a little bit more energy. Quinto dia, um pouco mais de energia. By the sixth day, running up hills. Sexto dia, consegui correr nos morros. I didn't take anything because I live in a body that can do it. Eu não tomei nada porque eu acredito que eu vivo num corpo que que consegue se recuperar. And it did it very efficiently and very effectively. E fez isso muito eficientemente, Because for years I've been drinking adequate water. porque por anos eu vinha bebendo água adequadamente. For years I've been going to bed early. Por anos eu já vinha dormindo num horário mais cedo. For years I've been exercising. Por anos eu vinha me exercitando. For years I've been keeping anything out of my body that would harm it. Por anos eu vinha mantendo fora do meu corpo aquilo que podia prejudicá-lo. For years I've been eating nourishing food. Por anos eu vinha me alimentando de alimento nutritivo. Our body can heal O itself. nosso corpo pode se curar. It just needs the right conditions. Só precisa das condições certas. And sometimes those conditions are stop eating for a couple of days. E às vezes essas condições é um jejum de um ou Sometimes dois dias. those conditions are drink more water than usual. Às vezes a condição é beber um pouco mais de água do que o comum. Might be water therapy. Talvez seja hidroterapia. In my book Sustain Me, No meu livro Sustentar, da capa branca, I have a chapter on water therapy. eu tenho um capítulo sobre I have hidroterapia. a chapter on poultices. Eu tenho um capítulo sobre emplastros. My aim was to produce a small handbook on natural remedies. O meu objetivo era produzir um livro pequeno sobre terapias naturais. So if you don't have the information in your brain that I do, Então, se você não tem a informação no seu cérebro que eu tenho, there's a book.
Tem um livro and you can look up index. e você pode abrir e ler por você. A lady said to me, Barbara, what can I do for my little girl? Uma senhora chegou para mim e falou, uma mulher chegou e falou, o que eu posso fazer pela minha menina? She's got strep throat. Ela está com a garganta muito inflamada, com uma infecção que chama strep throat. I said, strep throat. We used to call it sore throat. Strep throat, a gente costumava só dizer que era garganta inflamada. We've all had a sore throat. Todo mundo aqui já teve garganta inflamada. And we heal. E nós curamos. And what did we do when we were little? E o que nós fizemos quando nós éramos pequenos? A lemon and honey drink. A lemon and honey drink. Uma bebidinha de limão com mel. And maybe we went to bed for the day. Went to bed for the day. Ou ficava deitadinho ali durante aquele dia. And didn't eat much. E não comia muito. And guess what? The body healed. E adivinha, o corpo se cura. This lady said, my doctor said I have to give my little girl antibiotics or it'll go to her brain. E o médico disse, precisa dar para a menina antibióticos, senão vai subir para o cérebro. I said, what? Eu disse, o quê? Put not your trust in princes. Não coloque a sua confiança nos príncipes, Neither in the Son of Man in whom there is no help. nem nos filhos de homens. So I said to that mother, Então eu disse para essa mãe, I can't tell you what to do. eu não posso te dizer o que fazer. Remember, I'm the fool. I'm the foolish thing that God has chosen to confound the things that are wise. Lembre-se, eu sou só uma tola a quem Deus confiou as coisas deste mundo. But this is what I would do. Mas isso é o que eu faria. I would say to the doctor, Eu diria para o médico, thank you so much for your advice. muito obrigada pelo seu conselho. I would take the script Eu levo isso and I might drop it in the bin on my way out. e acho que eu vou deixar no lixo na saída. And I might say under my breath, don't call me, I'll call you. I'm sorry, say that again. I might say under my breath, don't call me, I'll call you. E eu talvez diria, não precisa me ligar, eu ligo para você. It doesn't mean you don't go and get some opinions, Não quer dizer que você não deva ir e buscar opinião, but it's your God-given right to choose what you do and what you do not do to your body. mas é o seu direito dado por Deus decidir o que você faz e o que você não faz com o seu corpo. God's message is a message of freedom. A mensagem de Deus é uma mensagem de libertação. And that's why that freedom message was found in Jesus' first reading. E é por isso que a mensagem de libertação é encontrada nas palavras de Cristo. In Luke 4, verse 18. Em Lucas 8, verso 18. In Luke 4:13 it says, "The Lord hath anointed me to preach the gospel to the poor. Onde diz que o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. He hath sent me to heal the brokenhearted, Me enviou para curar os de coração quebrado. recovery of sight to the blind, Recuperar a vista aos cegos. to set at liberty those that are bruised, Libertar aqueles que estão feridos. to teach the acceptable year of the Lord." Ensinar o ano aceitável do Senhor. Ecclesiastes chapter 3 states, Em Eclesiastes capítulo 3, "To everything there is a season and a time for every purpose under heaven. diz que para tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu. Time to be born and a time to die. Tempo de nascer, tempo de morrer, A time to plant, a time to pluck up that which was planted. um tempo para plantar e um tempo para colher, A time to kill and a time to heal. um tempo para matar e um tempo para curar, Time to break down, a time to build up. um tempo de destruir e um tempo de construir, Time to weep and a time to laugh. um tempo de chorar e um tempo de sorrir, Time to mourn and a time to dance. um tempo de clamar e um tempo de se alegrar, A time to cast away stones, a time to gather stones together. um tempo de lançar as pedras e um tempo de recolhê-las, Time to get, a time to lose. tempo de pegar e tempo de perder, Time to keep, a time to cast away. um tempo de guardar e um tempo de lançar fora, Time to rend and a time to sew. um tempo de costurar e um tempo de rasgar, A time to speak and a time to keep silence. um tempo para falar e um tempo para silenciar, A time to hate and a time to love. um tempo para odiar, um tempo para amar, Time of war and a time of peace. um tempo de guerra e um tempo de paz. To everything there is a season Para tudo existe um tempo, and a time for every purpose under heaven. um tempo para cada propósito debaixo do céu. A lady said to me, "Will you tell my son what he must do to get off drugs?"
Então me disseram, então fala para o meu filho o que ele tem que fazer para sair das drogas. I said, no, Eu disse não, because there's a time to speak and there's a time to keep silence. porque tem um tempo para falar e um tempo para silenciar. And if that son comes to me and says, what can I do to get off drugs? Se aquele filho tivesse vindo até mim e me perguntado o que eu posso fazer para sair das drogas, There is the time to speak. ali então seria a hora de falar. You might be very excited about what you've heard this weekend. Excited. Você pode estar um tanto quieto quanto ao que você ouviu essa semana. Please don't beat your family over the head with it. Don't beat your family over the head with it. Por favor, não chegue batendo nos seus parentes com essa informação que você aprendeu. You can only speak when they inquire. Você só pode falar quando eles te perguntarem. And that's why Jesus said to the man, wilt thou be made whole? Wilt thou be made whole? That's what Jesus said to the man at the pool of Bethsaida. Wilt thou be made whole? Yeah. Então, por isso que Cristo disse para o homem ali, para o paralítico de Betseda, levante-se, você está curado. And that's what Jesus says to you, will you? E é isso que Jesus diz para vocês. Because it's your choice. Vocês aceitam? É a escolha de vocês. The man said, I've been sitting here for 30 years, I can't get down to the water. O homem disse, eu estou sentado aqui tem 30 anos, eu não consigo chegar na água. Jesus said, take up your bed and walk. Jesus disse, pega a sua cama e levanta. The man could have said, as if I can do that. O homem poderia ter dito, como se eu conseguisse fazer isso. But something in Jesus' voice gave him hope. Mas algo na voz de Jesus deu a ele esperança. And as he made the effort, E à medida que ele se esforçou, he was empowered to walk. ele foi empoderado para caminhar. As you make the effort, À medida que você se esforçar, God will empower you Deus vai te empoderar to live the life of faith. para viver uma vida de fé. Physically, Fisicamente, mentally, mentalmente, emotionally, and emocionalmente spiritually. e espiritualmente. I'd like to end with a word of prayer. Eu gostaria de terminar com uma palavra de oração. Father in heaven, thank you. Pai Celestial, obrigada. Thank you for the incredible things that you have given us. Obrigada pelas coisas incríveis que o Senhor tem nos dado. And thank you, Father, that you are able. You are able. E obrigada, Senhor, que o Senhor é capaz. You're even able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Que o Senhor pode até mesmo fazer excessivamente, abundantemente, acima daquilo que nós pedimos. According to the power that worketh in us. De acordo com o poder que trabalha em nós. Thank you, Father. Obrigada, Senhor. In the name of Jesus, I thank Em you. nome de Jesus eu te agradeço. Amen. Amém.